Eu acho muito curioso. É quando eu estou ensinando meus métodos, processos, dando dicas. Eu adoro passo a passo, adoro ensinar. E aí alguém fala assim: Renata, mas é fácil para você, né? Você conhece todo mundo, o mundo da moda inteiro te conhece, você tem uma grande rede de relacionamento, já trabalhou com as melhores marcas, publicou 7 livros, criou um monte de marca. Aí eu digo, gente, para tudo. Justamente por isso, tudo, né? E por eu ter chegado até aqui fazendo sempre diferente de todo mundo, sem padrinho, sem grana, é, sem heranças, né? Mas com muita consciência, com muita coragem, respeitando a minha essência, a minha história, é que eu recomendo que para todas as pessoas que trabalham ou querem trabalhar com moda, elas reflitam, pelo menos um pouquinho, sobre tudo isso que eu tenho para compartilhar. E costuma dar certo, viu? Oi, eu sou Renata Branches e hoje eu tô aqui para responder uma das perguntas que mais me fazem, já me fizeram nesta vida, que é: Renata, como você começou a trabalhar com moda? Essa é uma pergunta que sempre vem acompanhada de um brilho no olho e até de alguma ansiedade, especialmente quando ela é feita por pessoas que não estudaram moda e agora estão em transição de carreira, tentando entrar no mercado ou começando o seu próprio negócio. O lance é que, curiosamente, eu também vejo que a minha carreira não começou no primeiro dia de trabalho e que ela é uma consequência natural da minha história de vida, das minhas escolhas, das minhas paixões, vocações e também das minhas origens, claro. Bom, falando das minhas origens, para começar, eu quero te contar que eu sou o cruzamento de uma assistente social com um artista plástico. Ela, Neuza, ele, Hernani. Minha avó materna, a vovó argentina, era uma índia mato-grossense maravilhosa, carrancuda por fora, mas maravilhosa por dentro. Era conhecida como Dona Moça. Ela era dona de casa. E o vovô Wilson, né, o marido dela, ele mexia com o negócio de mineração, mas era um pacato cidadão da civilização. Ele era mineiro. Já minha avó paterna, Teresina, era modista e o vovô Nero, maestro e alfaiate. Aliás, a minha família se gaba até hoje de dizer que ele foi professor de flauta do Roberto Carlos, lá em Cachoeiro de Itapemirim. Beijo, Roberto! Você lembra dele? Não dá para contar para vocês a dureza que foi a vida deles, tanto que não deixaram herança material nenhuma, nem para os filhos, muito menos para os netos, como eu aqui. Ou seja, eu nunca tive nenhum tostão de família, nem nenhum parente próximo com grana ou prestígio social. Todo mundo bem duro, mas feliz, que era uma maravilha. E isso diz muito sobre mim. Então, eu nunca fui apadrinhada por ninguém, muito pelo contrário. Eu sempre tive que cavar as minhas oportunidades e começar do zero mesmo, provavelmente como você. Por outro lado, se eu nunca tive muita ajuda material na minha vida, eu sempre tive muito afeto e muitas pessoas queridas e sabidas por perto que foram essenciais para que eu encontrasse o meu caminho e me tornasse quem eu sou hoje. Eu cresci numa vila de 20 casas no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, e a minha infância foi muito boa, muito livre, movimentada, porque na vila tinha pelo menos outras 20 crianças, além de mim e da minha irmã, a Beta, quem eu defendia com unhas e dentes, literalmente, e muitas vezes puxadas de cabelo. Sim, eu brigava muito para defender a Beta, porque ela era super calma, tranquila, desligada, e aí as crianças implicavam muito com ela, né? Não chamava bullying, mas era bullying. Bom, essa é a minha lua em Áries, né? Que ataca até os cabelos. Ou pode ser também que fosse eu querendo assumir, de certa forma, o lugar do meu pai. Porque quando a gente tinha 5, eu 5, minha irmã 4 anos, ele e a minha mãe se separaram e ela, sempre muito guerreira, criou a gente sozinha com salário de assistente social nos anos 70. Meu pai, artista plástico e amante de um jogo, né? Ele jogava pôquer, perdia muito mais que ganhava, obviamente. Partiu pelo mundo jogando
E até os meus 7 anos ele aparecia quando dava na telha e depois disso nunca mais a gente se encontrou. Daí eu me despedi dele quando eu tinha 18 anos, no dia do enterro dele. Teve uma parada no coração. Mas eu acho que isso já está resolvido na terapia, né? Afinal, são muitos anos de terapia. Esses dias eu estava lembrando com a minha mãe de um fato que era um indício muito forte do meu gosto por empreender, né? E articular, movimentar as coisas. Todo ano rolava uma festa junina na vila que eu morava e que era produzida pela Alicia. E adivinha quem era a criança assistente dela? Eu. Eu articulava tudo. A rifa, os ensaios da quadrilha, a colagem, a montagem das bandeirinhas, que a gente fazia colagem com cola de farinha de trigo. Passava a lista dos comes e bebes por todos os moradores, né, vizinhos. Tipo, organizando quem vai fazer o quê, né, o bolo, o quentão, a cocada. Eu acho que eu só não mexia com dinheiro. Daí teve um ano que a Alicia não pôde mais organizar a festa, não sei porquê, e daí todo mundo desolê e eu. É ruim, hein? É ruim a gente ficar sem festa esse ano. Eu vou fazer, e me meti a fazer. Eu tinha uns 11 anos e a minha mãe me ajudava muito com dinheiro, obviamente. E ela lembra sempre que eu ficava ligando o dia inteiro pro trabalho dela, assim, pentelhando, numa ansiedade louca, perguntando: mãe, será que sábado vai chover? Ela: eu não sou mulher do tempo, Renata. E a minha insegurança fazia eu ligar algumas vezes por dia: mãe, o tempo virou. Bom, deu tudo certo, São Pedro, Santo Antônio e São João ajudaram, não choveu e todo mundo ficou muito feliz com a festa. Minha mãe, naquela luta de mãe solo e sem grana, conseguia bolsa de estudos pra gente, descontos, ficava meses sem pagar, depois ia lá e negociava. Gente, aquela dureza mesmo, tá? E assim, a gente se alimentava sempre muito bem, de um jeito simples e com muita música e arte também pra alma, sabe? Bom, eu sempre fui uma aluna ok, né? Estudava pra passar, colei muito para passar, inclusive, mas eu não entendi até hoje por que a gente tem que estudar química, estudar física, sempre questionei, eu não entendo até hoje. E eu sempre fui muito boa em humanas, eu amava e amo até hoje português, literatura, geografia, história. Eu fui uma adolescente de violão nas costas. Repeti o primeiro ano do ensino médio e porque por ali eu só queria saber de tocar violão, ir pra praia com a minha super amiga, parça, amigona da vida, Ju Hammond, e fazer teste para entrar no grupo de teatro do Oswaldo Montenegro, os Menestréis. E eu não posso deixar de contar aqui que o Oswaldo Montenegro foi o meu primeiro crush. Quando eu fiz 18 anos, a minha família estava dura, tão dura, que 5 dias depois do meu aniversário eu já estava trabalhando no varejo para pagar o meu último ano do ensino médio. Então eu fiz aniversário, no dia seguinte eu fui fazer ficha em loja e fui logo chamada. Imagina só, eu nem participei da festa de formatura da escola, né, do terceiro ano, porque eu não estava disposta a pagar aquela grana de mensalidade para festa, fotógrafo, pensar em vestido, maquiagem, era tudo muito fora da minha realidade, né? E por mais que eu estivesse trabalhando naquela época, também não era uma prioridade para mim, né? E eu levei de boas, eu não escondi de ninguém o motivo, né, pelo qual eu não estava participando da festa. E eu encarei como sendo algo realmente desimportante para mim. E era mesmo. A minha família me ensinou muito a valorizar outras coisas, né? Bom, a festa passou, eu não fui e não doeu nada. E eu acho que ninguém tem grandes memórias dessa festa, então eu não perdi nada muito maravilhoso, não. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha rotina de gente grande e atravessava o Rio de Janeiro de um lado para o outro, cedinho até bem tarde para dar conta de tudo. Todo santo dia eu saía de casa na Tijuca às 7 da matina para enfrentar 2 busões até o FRJ, na Ilha do Fundão, onde eu estudava Belas Artes. Daí à tarde, acabando a aula, eu ia para o ponto de carona na faculdade, muito maravilhoso. Pegava uma carona para o Shopping Rio Sul, em Botafogo, onde eu era vendedora até às 22 horas. Ah, eu era a melhor vendedora da loja. A segunda melhor da rede de 60 lojas no Brasil.
eu só perdia para uma tal de Bianca, a baiana, né, que era um mito. E eu desde sempre percebi que esse sucesso com as vendas vinha muito da minha vontade de servir bem as pessoas. Os meus atendimentos eram cuidadosos, sem pressa. E eu amava estudar todos os informativos que chegavam das estilistas, né? Amava organizar também os coordenados na loja. Ou seja, desde cedo ficou claro para mim que se a gente curte de verdade o que a gente faz e se dedica a entregar o melhor da gente, dá certo. E assim eu fui indo por mais alguns anos, 2 ou 3 anos, me interessando cada vez mais por moda, até que eu comecei a estudar estilismo no Senai C-Ticket e trocar o cargo de vendedora da loja pelo de sacoleira da confecção de uma grande amiga para pagar metade dos boletos de casa e mais os livros, as aquarelas, os papéis, os tecidos para os trabalhos das 2 faculdades. Imagina eu cruzando a cidade com uma pasta de desenho gigante, mais mochila, mais umas sacolas de roupa. Sim, porque eu aproveitava toda e qualquer oportunidade para vender uns lookinhos, né? E eu fiz até uma cliente no ônibus. Olha só essa história. Eu estava indo para o fundão, né, para a faculdade, era de manhã cedo. E aí eu encontrei a Cecília, que era uma professora de linguística da UFRJ, e ela estava para baixo naquele dia, e daí a gente conversou muito, né, no ônibus. Ela se animou, ela foi se animando e acabou comprando de mim um vestido que era uma graça. Meio camisola, suavemente prateado e tinha um plissado assim na parte de baixo. E depois disso ela ficou amiga, né? Virou uma cliente fiel minha. Jesus! Vendia no ônibus, né? Até. Um tempo depois, ainda estudante de moda, eu enviei meu currículo para uma confecção que eu soube que estava precisando de estilista e tal, era uma confecção infantil, e fui aprovada, entrei. A dona de lá era demais, e ela era nora do governador, mulher do secretário de planejamento, tinha 4 filhos, estava tentando uma 5ª filha, e gostou do meu trabalho, né? Me deu carta branca. Cuidava de tudo, cuidava da coleção, ia para a Fenite, dava os conceitos de coleção para os representantes, fazia venda também, atendia as multimarcas. Errei muito também, fiz muitas merdas, mas quem nunca, né? A gente erra quando está aplicando, fazendo, mas ela me adorava. E até que um dia ela decidiu encerrar a confecção e me encaminhou para a empresa de um grande amigo dela. Daí, nessa loja de tecidos, esse amigo dela viu o meu talento, né, que combinava criação com vendas, e falou assim: cara, vamos montar um birô de estilo aqui, um birô de tendências, para você desenvolver propostas de uso das minhas malhas, dos meus tecidos, para as confecções que visitam tanto a gente. Vamos fazer? Oba! Vamos fazer! Essa loja ficava do lado do Polo Têxtil, no Rio Comprido, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Lá eu aprendi muito com ele. Aprendi a pesquisar. Ele era um cara super culto, viajado. Eu aprendi também a criar propostas de uso para os tecidos e malhas. Aprendi muito sobre como reage cada uma, a modelagem. Foi muito importante. Eu cumpria horas de consultoria desenhando modelos, looks, books de tendências. E como se não fosse suficiente, um dia ainda eu resolvi desenvolver modelagens já com a graduação PMG-GG e o risco para o corte dos tecidos, numa parceria inédita com o Senai C-Ticket. Até desfile a gente fez, reuniu um monte de marcas do cenário carioca, foi muito legal. Isso era lá em 95, 96. Ah, só um parênteses, o primeiro modelo que a Farm produziu e vendeu foi um body que eu desenhei, que vinha junto com a modelagem, a graduação e o risco de corte. Eu acho demais lembrar disso, eu acho demais. Então, desde essa época, a Kátia Barros, que é a fundadora da Farm, é uma amiga querida, para quem eu amo cooperar e eu amo acompanhar o trabalho, né? Essa foi uma experiência muito maravilhosa, muito enriquecedora mesmo. E eu guardo também outros grandes amigos dessa época, mas tem 2 especiais que são a Carlinha Gabriela e Pedro Melo. Nossa, amo muito. O negócio é que eu era funcionária dessa loja de tecidos, né? Daí um dia, esse dono de lá
me fez uma oferta para eu comprar todas aquelas modelagens, num pacotão, mas que não era baratinho não, tá? Só para você saber. Mas para que eu passasse então a ser parceira dele, né? Continuando daquele espaço da loja, mas cumprindo aquele mesmo horário comercial. Sei não, eu pensei, né? Bom, deixaria de ser CLT, passaria a ser PJ, mas continuaria com a mesma carga horária fixa a cumprir. Ainda ia adquirir uma dívida para pagar por aquelas modelagens todas, um negócio que era dele, não era meu, né? Então, eu lembro que eu fiquei muito aflita com essa pressão para essa decisão, que eu tinha prazo, né? Então você me diz até o dia tal. Eu tive muita dúvida. Mas eu refleti bem e segui o meu coração, né? Segui o que ele dizia. Meditei, respirei. Eu não queria ser dona daquele estoque de modelagens de papel pardo, presa aos horários daquela loja que não era minha. Eu queria mesmo usar meu talento, a minha sensibilidade, a minha cultura para servir à moda com as minhas boas ideias, pesquisas, né? Com outro tipo de serviço, né? E coisa que eu já amava fazer. Eu queria fazer as coisas como eu acreditava, do meu jeito, no meu tempo, sabe? E podendo me aventurar nisso que nós chamamos de empreendedorismo criativo. Eu sonhava em ter minha autonomia, ter liberdade de criar mais livremente, então, mesmo sem um centavo guardado e sem um plano de negócios, Ave Maria, não façam isso hoje, eu decidi abrir meu próprio negócio. E assim começava o birrô de estilo Renata Abranches. Ele era todo trabalhado nos móveis de segunda mão, gente. E eu tinha até um banco de praça que todo mundo amava. Bom, eu vou ficando por aqui porque já são mais de 20 anos de carreira e eu não ia dar conta de te contar a minha história num vídeo só, né? Claro que não. Então fica de olho que muito em breve eu volto com a parte 2 desse vídeo, em que eu vou te contar como eu criei o Rio Etc., um movimento feito no Brasil, como eu me tornei uma consultora de branding e como tudo isso culminou na criação do Criável, a minha plataforma de conhecimento online para formação de agentes transformadores da moda, tá? Então já assina o canal, toca o sininho para receber as notificações e deixa aqui embaixo seu comentário contando o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de saber mais sobre a minha história, a minha vida, que eu vou ter muita alegria em compartilhar aqui, tá? Um beijo e até o próximo.